Meu nome é Marta, e o que vou contar agora aconteceu comigo de forma tão real e aterrorizante que até hoje me arrepio só de lembrar. Nunca fui uma pessoa que acreditava em maldições ou espíritos vingativos, mas depois do que vivi, nunca mais duvidei do sobrenatural. Quando me casei com Ricardo, sabia que sua família não gostava muito de mim. Sua mãe, Dona Helena, sempre me tratou com desdém, como se eu não fosse boa o suficiente para seu filho. Ela nunca escondeu o desprezo que sentia por mim, muitas vezes soltando comentários maldosos sobre minha aparência e meu tom de pele. Eu tentava ignorar, mas cada encontro era uma tortura. Quando ela faleceu, confesso que me senti aliviada, pois acreditava que finalmente poderia ter paz. Mas eu estava enganada. Certo dia, meu sogro, talvez tentando se reaproximar de mim, me chamou para conversar. Ele me entregou uma caixinha de veludo vermelho e disse que queria me dar um presente especial. Dentro dela havia uma gargantilha de ouro com um belíssimo pingente. O brilho da joia era hipnotizante e eu fiquei surpresa com o gesto. Foi então que ele disse algo que fez meu coração gelar. Era da Helena. Ela sempre a usava. Mas agora é sua. Espero que cuide bem dela. Naquele momento, senti um incômodo estranho, mas aceitei por educação. Ao colocar a gargantilha no pescoço, senti um arrepio gelado percorrer meu corpo. Ricardo elogiou. Disse que ficou bonita em mim e tentei não dar atenção ao mal-estar que surgiu em meu peito. Naquela noite tudo começou. Acordei sobressaltada, com a sensação de que alguém estava me observando. O quarto estava escuro, mas eu podia sentir uma presença. Quando olhei para o espelho do guarda-roupa, quase gritei. Atrás de mim, refletida no vidro, estava a Dona Helena, com a expressão cheia de raiva e ressentimento. Meus olhos se arregalaram e, num instinto, olhei para trás. Não havia nada, apenas o silêncio sepulcral do quarto. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. Comecei a ouvir sussurros em cômodos vazios, vultos escuros passavam rapidamente pelo canto da minha visão. As luzes piscavam sozinhas e todas as noites eu sonhava com Helena. Nos sonhos, ela me olhava com desprezo e dizia coisas horríveis. Essa joia nunca foi para você, você não a merece, tire isso de mim. Certa noite, enquanto preparava o jantar, senti um aperto em meu pescoço, como se mãos invisíveis estivessem tentando me estrangular. Levei as mãos à garganta e percebi que a gargantilha estava absurdamente apertada, quase cortando minha pele. Entrei em pânico, tentando tirá-la, mas o fecho parecia preso. Ricardo veio correndo ao ouvir meu desespero e me ajudou a removê-la. Assim que a joia saiu do meu pescoço, despenquei no chão, arfando, com marcas vermelhas ao redor da pele. Foi então que decidi que não podia mais ficar com aquele colar. Na manhã seguinte, fui até a casa do meu sogro e devolvi a gargantilha. Eu não posso aceitar isso, disse colocando a caixinha de veludo em suas mãos. Ele me olhou com tristeza e suspirou. Eu imaginava que isso pudesse acontecer, murmurou baixinho. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, saí dali apressada. Desde aquele dia, as manifestações cessaram. Os vultos sumiram, os pesadelos acabaram e finalmente senti que minha casa estava em paz. Nunca mais soube o destino daquela gargantilha e prefiro assim. Mas uma coisa eu aprendi. Certas coisas carregam energias que não devem ser passadas adiante. E algumas heranças devem ser deixadas para trás. Verônica sempre teve um fascínio por joias antigas. Para ela, cada peça carregava uma história, um pedaço de alguém que viveu antes. Era como se, ao usar aquelas joias, ela pudesse se conectar com o passado. Mas o que ela não sabia era que algumas histórias são melhor deixadas esquecidas e algumas joias
Bem, algumas joias carregam mais do que memórias. Tudo começou em uma tarde chuvosa de outono. Verônica estava caminhando pelo mercado de antiguidades da cidade quando uma pequena loja chamou sua atenção. A vitrine estava cheia de objetos antigos, relógios de bolso, espelhos ornamentados e, é claro, joias. Foi então que ela viu o colar. Era uma peça deslumbrante, um pingente de prata em forma de lua crescente, cravejado de pequenas pedras azuis que pareciam brilhar com uma luz própria. O vendedor, um homem idoso de olhos penetrantes, explicou que o colar pertencera a uma jovem que havia falecido recentemente. Ela era muito apegada a essa joia, disse ele, com um sorriso enigmático. Mas agora está à venda. Verônica não pensou duas vezes. O colar era exatamente o que ela procurava, único, cheio de história e, acima de tudo, a um preço incrível. Ela o comprou e saiu da loja sem perceber o olhar preocupado do vendedor. Naquela noite, Verônica decidiu usar o colar para um jantar com amigos. Enquanto se arrumava, notou algo estranho. O pingente parecia mais frio do que o normal, como se tivesse sido guardado em um freezer. Ela ignorou a sensação, atribuindo-a ao clima úmido, e saiu. O jantar foi agradável, mas ao voltar para casa, Verônica começou a se sentir estranha. O colar parecia pesar mais, como se estivesse puxando seu pescoço para baixo. E, quando ela se olhou no espelho do banheiro, teve a nítida impressão de que algo estava errado. Seu reflexo parecia diferente. Os olhos estavam mais escuros, a boca mais fina, como se não fosse ela quem estivesse olhando de volta. Foi então que ouviu o primeiro sussurro. Era uma voz baixa, quase inaudível, vinda do corredor. Verônica chamou alguém com uma voz doce, mas carregada de melancolia. Ela congelou, o coração batendo forte. "Quem está aí?" perguntou, tentando disfarçar o medo. Ninguém respondeu. Nos dias seguintes, os sussurros se tornaram mais frequentes. Verônica os ouvia em todos os cômodos da casa, na cozinha, enquanto preparava o café da manhã, no quarto, quando tentava dormir, até no banho, onde a voz parecia vir de dentro da cortina de vapor. Verônica chamava a voz, sempre com aquele tom suplicante. Ela tentou se convencer de que era apenas sua imaginação, mas os eventos estranhos continuaram. Objetos começaram a desaparecer e reaparecer em lugares diferentes. Uma vez, ela encontrou o colar pendurado na maçaneta da porta do quarto, mesmo que tivesse certeza de tê-lo guardado na gaveta. Outra vez, acordou no meio da noite com a sensação de que alguém estava sentado na beirada da cama. Mas quando acendeu a luz, não havia ninguém. O pior foi quando ela viu a figura. Era uma mulher jovem, de cabelos longos e escuros, vestindo um vestido branco. Ela estava parada no fim do corredor, olhando fixamente para Verônica. Seus olhos eram vazios, como buracos negros, e sua boca se movia, como se estivesse sussurrando algo. Verônica gritou, e a figura desapareceu. Desesperada, Verônica decidiu investigar a origem do colar. Ela voltou à loja de antiguidades, mas o vendedor idoso havia desaparecido. A loja estava fechada, com um aviso de alugado na porta. Ela então foi à polícia, mas sem provas concretas. Ninguém levou suas histórias a sério. Foi então que ela encontrou um artigo antigo em um jornal local. A manchete dizia: "Jovem morre em trágico acidente. Família doa pertences." A foto mostrava uma garota sorridente, usando o mesmo colar que Verônica agora possuía. O nome dela era Isabel. Verônica descobriu que Isabel havia morrido em um acidente de carro há alguns anos. Ela era conhecida por ser uma pessoa alegre e cheia de vida, mas, segundo o artigo, havia rumores de que ela estava obcecada pelo colar. Diziam que ela nunca o tirava, nem mesmo para dormir. E após sua morte, o colar desapareceu, até aparecer na loja de antiguidades.
Determinada a se livrar do colar, Verônica decidiu realizar um ritual de limpeza. Ela acendeu velas, queimou ervas e recitou orações, pedindo que o espírito de Isabel a deixasse em paz. Mas, quando tentou tirar o colar, algo a impediu. Suas mãos tremiam e uma força invisível parecia mantê-lo preso ao seu pescoço. Foi então que a voz de Isabel falou clara e distinta pela primeira vez. Você não pode se livrar de mim. Eu escolhi você. Verônica caiu no chão, chorando, enquanto a voz continuava. Eu não queria partir. Agora você vai me ajudar a voltar. Nos dias seguintes, Verônica começou a mudar. Seus olhos ficaram mais escuros, sua voz mais rouca. E ela começou a usar roupas que nunca havia gostado antes, roupas que mais tarde descobriu terem pertencido a Isabel. Seus amigos notaram a mudança, mas ninguém sabia o que fazer. Uma noite, Verônica acordou em um lugar desconhecido, o cemitério da cidade. Ela estava vestida com um vestido branco e o colar brilhava intensamente em seu pescoço. Ao seu lado estava uma lápide com o nome de Isabel. Foi então que ela entendeu. Isabel não queria apenas voltar. Ela queria um corpo. Verônica lutou contra a presença que agora habitava seu corpo, mas era como tentar segurar a água com as mãos. Aos poucos, ela sentiu sua consciência se desvanecer, como se estivesse sendo empurrada para o fundo de um poço escuro. A última coisa que viu foi seu próprio reflexo no espelho de um carro estacionado. Era Isabel quem olhava de volta com um sorriso triunfante. Hoje, Verônica é apenas uma lembrança. Seus amigos dizem que ela mudou de cidade, mas ninguém sabe ao certo. O que sei é que às vezes, nas noites mais escuras, é possível ver uma figura vestida de branco, caminhando pelo cemitério, com um colar brilhante em seu pescoço. E se você se aproximar demais, pode ouvir um sussurro. Você não pode se livrar de mim. Então, se um dia você encontrar uma joia antiga, pense 2 vezes antes de comprá-la, porque algumas histórias são melhor deixadas no passado. Eduardo sempre foi um colecionador. Desde relógios antigos até moedas raras, ele adorava a ideia de possuir um pedaço da história. Mas o que ele não sabia era que algumas histórias são melhor deixadas no passado. E alguns objetos carregam mais do que memórias. Tudo começou em uma tarde de sábado, quando Eduardo decidiu explorar uma venda de garagem no bairro vizinho. Ele estava procurando por algo único, algo que pudesse adicionar à sua coleção. Foi então que ele viu o relógio. Era uma peça impressionante, um relógio de bolso de prata, com detalhes intricados gravados na tampa. No centro havia um símbolo estranho, uma espécie de espiral que parecia girar quando você olhava fixamente. O vendedor, um homem de meia idade com olhos cansados, explicou que o relógio pertencera a um antigo morador da cidade, um homem que havia falecido há alguns anos. Ele era muito apegado a esse relógio, disse o vendedor, com um tom de voz que Eduardo não conseguiu decifrar. Mas agora está à venda. Eduardo não pensou 2 vezes. O relógio era exatamente o que ele procurava, único, cheio de história e, acima de tudo, a um preço incrível. Ele o comprou e saiu da venda de garagem sem perceber o olhar preocupado do vendedor. Naquela noite, Eduardo decidiu examinar o relógio mais de perto. Ele o colocou sobre a mesa da sala e começou a limpar a superfície com um pano macio. Foi então que notou algo estranho. O relógio parecia mais frio do que o normal, como se tivesse sido guardado em um freezer. Ele ignorou a sensação, atribuindo-a ao clima úmido, e continuou a limpeza. Quando ele abriu a tampa do relógio, algo aconteceu. O ponteiro dos segundos, que antes estava parado, começou a se mover lentamente, como se o relógio tivesse ganhado vida própria. Eduardo ficou fascinado, mas ao mesmo tempo sentiu um frio na espinha. Foi então que ouviu o primeiro sussurro. Era uma voz baixa,
quase inaudível, vinda do corredor. Eduardo, chamou alguém com uma voz rouca, carregada de melancolia. Ele congelou, o coração batendo forte. "Quem está aí?" perguntou, tentando disfarçar o medo. Ninguém respondeu. Nos dias seguintes, os sussurros se tornaram mais frequentes. Eduardo os ouvia em todos os cômodos da casa, na cozinha, enquanto preparava o café da manhã, no quarto, quando tentava dormir, até no banho, onde a voz parecia vir de dentro da cortina de vapor. Eduardo chamava a voz sempre com aquele tom suplicante. Ele tentou se convencer de que era apenas sua imaginação, mas os eventos estranhos continuaram. Objetos começaram a desaparecer e reaparecer em lugares diferentes. Uma vez, ele encontrou o relógio pendurado na maçaneta da porta do quarto, mesmo que tivesse certeza de tê-lo guardado na gaveta. Outra vez, acordou no meio da noite com a sensação de que alguém estava sentado na beirada da cama, mas quando acendeu a luz, não havia ninguém. O pior foi quando ele viu a figura. Era um homem idoso, de cabelos grisalhos e olhos profundos, vestindo um terno preto. Ele estava parado no fim do corredor, olhando fixamente para Eduardo. Seus olhos eram vazios, como buracos negros, e sua boca se movia, como se estivesse sussurrando algo. Eduardo gritou, e a figura desapareceu. Desesperado, Eduardo decidiu investigar a origem do relógio. Ele voltou à venda de garagem, mas o vendedor havia desaparecido. A casa estava vazia, com um aviso de vendido na porta. Ele então foi à polícia, mas sem provas concretas, ninguém levou suas histórias a sério. Foi então que ele encontrou um artigo antigo em um jornal local. A manchete dizia: "Homem morre em trágico acidente, família doa pertences." A foto mostrava um homem sorridente, segurando o mesmo relógio que Eduardo agora possuía. O nome dele era Sebastião. Eduardo descobriu que Sebastião havia morrido em um acidente de carro há alguns anos. Ele era conhecido por ser uma pessoa reservada e misteriosa, mas, segundo o artigo, havia rumores de que ele estava obcecado pelo relógio. Diziam que ele nunca o tirava, nem mesmo para dormir, e após sua morte o relógio desapareceu, até aparecer na venda de garagem. Determinado a se livrar do relógio, Eduardo decidiu realizar um ritual de limpeza. Ele acendeu velas, queimou ervas e recitou orações, pedindo que o espírito de Sebastião o deixasse em paz. Mas, quando tentou tirar o relógio, algo o impediu. Suas mãos tremiam e uma força invisível parecia mantê-lo preso ao seu bolso. Foi então que a voz de Sebastião falou, clara e distinta pela primeira vez. "Você não pode se livrar de mim. Eu escolhi você." Eduardo caiu no chão chorando, enquanto a voz continuava. "Eu não queria partir. Agora você vai me ajudar a voltar." Nos dias seguintes, Eduardo começou a mudar. Seus olhos ficaram mais escuros, sua voz mais rouca, e ele começou a usar roupas que nunca havia gostado antes, roupas que mais tarde descobriu terem pertencido a Sebastião. Seus amigos notaram a mudança, mas ninguém sabia o que fazer. Uma noite, Eduardo acordou em um lugar desconhecido, o cemitério da cidade. Ele estava vestido com um terno preto e o relógio brilhava intensamente em seu bolso. Ao seu lado estava uma lápide com o nome de Sebastião. Foi então que ele entendeu. Sebastião não queria apenas voltar. Ele queria um corpo. Eduardo lutou contra a presença que agora habitava seu corpo, mas era como tentar segurar a água com as mãos. Aos poucos, ele sentiu sua consciência se desvanecer, como se estivesse sendo empurrado para o fundo de um poço escuro. A última coisa que viu foi seu próprio reflexo no espelho de um carro estacionado. Era Sebastião quem olhava de volta, com um sorriso triunfante. Hoje, Eduardo é apenas uma lembrança. Seus amigos dizem que ele mudou de cidade, mas ninguém
Sabe ao certo. O que sei é que, às vezes, nas noites mais escuras, é possível ver uma figura vestida de preto caminhando pelo cemitério, com um relógio brilhante em seu bolso. E se você se aproximar demais, pode ouvir um sussurro. Você não pode se livrar de mim. Então, se um dia você encontrar um objeto antigo, pense 2 vezes antes de comprá-lo, porque algumas histórias são melhor deixadas no passado.